Ipa e Bola, uma jogada. Baterias Líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui. Seu carro em boas mãos. Ipanema. É isso mesmo, 11h21, está começando mais uma edição do nosso 1-2, né? Equipe 1-2 aqui nesse Ipa e Bola, sempre de segunda e quinta-feira, dando uma cornetada, comentando tudo aquilo que aconteceu no nosso esporte favorito, que é o futebol. Aqui no estúdio ele, Rafael Santussi, e a caminho do estúdio, apesar que deve estar morando na lua, o Tico Santoro. E aí, Santussi, tudo bem? Beleza, cara. Maravilha? Beleza. Mais ou menos, mais, né, cara? Ou menos. Outro dia que eu venho aqui falar mal do Corinthians, cara, não aguento mais. Né? Ô, delícia, vamos que vamos. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Brasil! Vamos falar de seleção brasileira, o Brasil que tem compromisso nesta terça-feira, jogando ainda nos Estados Unidos, desta vez em Nova Jersey, depois de ter enfrentado a Colômbia, tem mais um adversário sul-americano, mas Santussi, impossível falar de seleção brasileira sem comentar o corte do Maicon. O que de fato aconteceu? Porque tem algumas versões pela história, né? Tá dando muito o que falar, né, cara? E tá sobrando pro corintiano Elias, né, cara? É, o Elias tá bravo, cara. Tá bravo, que espalharam muitas notícias aí, diz que o Maicon tava tendo algumas relações aí com o Elias. Falar que ele tava varando o Elias. Que coisa feia. Mas se fosse um São Paulino ainda, né? Não, mas assim, com todo respeito, né? Se fosse realmente isso, não seria passível de corte, porque seria de uma homofobia ali que o Gilmar Reinaldi, que teoricamente foi quem viu a situação, se é que ela existiu, seria incriminado judicialmente por um negócio desse. A outra história é mais absurda, que é o shampoo do Davi Luiz. Eu vi essa também. A história é o seguinte, Luizinho, ó. Dizem que o Maicon ficava fazendo bullying com o Davi Luiz, com a cabeleira do Davi Luiz. E aí o Maicon entrou no vestiário e deu aquela tossada no shampoo do Davi Luiz. Tô falando sério, cara. E aí o Davi Luiz foi usar e virou um dread, aquele cabelão dele. Você acredita nessa versão, Luizinho? Não sei, tá muito estranha essa história aí, viu? Tá muito estranho. Eu acho que pro bem da seleção brasileira é bom o Gilmar Reinaldi vir e dar uma versão. Não, mas isso que já saiu a versão oficial, né? Qual que é a versão oficial? A versão oficial que eles teriam que se apresentar, todos os jogadores, às 8 horas da noite no hotel. E o Maicon simplesmente atrasou 12 horas. Chegou 8 horas da manhã. Chegou 8 horas da manhã, cara. Errou o fuso, né? Entendi. Mas o que a gente tava discutindo hoje lá no futebol do Jair até, cara, é que até onde a responsabilidade, lógico que o jogador eu acho que é o maior culpado aí, sem dúvida. Mas e o agente, né? O empresário? Não o empresário, o assessor, por exemplo, do Maicon também. Eu acho Viaja junto? Fica lá junto? Eu acredito que tem, acho que acredito que tem que ter, cara. É o melhor emprego do mundo, É o que eu tô falando. Ele é culpado 100%, né? Mas sei lá, eu acho que difícil, né? O Maicon tem quantos anos, cara? O cara que foi o Maicon da rodada, o cara que chegou atrasado, não foi 12 horas, mas tá aqui. E aí, Tico, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Cheguei. Chegou. Mas muito trânsito, né? Muito trânsito essa Tava hora, na mesma festa ou não? Tava com o Maicon aí, moçada, desculpa. Mas, Tico, nos bastidores do mundo da bola, a versão Elias, a versão shampoo do Davi Luiz, alguma dessa faz sentido, cara? Não, a versão é a do atraso de 11, 12 horas. E por que não disseram logo de cara que o assunto era esse? Cara, né? porque parece que, pelo que o pessoal tava comentando, transparece falta de comando da seleção. Porque nesse intervalo de tempo, acho que das 20 horas que era pra eles se apresentarem até a hora que ele se apresentou, meio tipo, e aí, ninguém foi atrás do cara, tal, não rolou uma investigação, os caras, ninguém é pai pra ficar atrás do cara, né? Então parece que, e o pior é que parece que o estado que ele chegou
Ah, ele chegou meio André. Pô, você vai chegar às 8 da Esquisito, manhã, O cara. cara chega meio Ronaldinho Gaúcho. Então, e aí parece que a imprensa americana meio que viu, então, rolou uma blindagem pra que isso não Vazasse. vazasse, mas parece que o menino chegou bem zoado, cara. E o Maicon, ele tinha começado como titular o jogo, né? Ele tava ali com toda a confiança do Dunga pra iniciar esse processo. Ele que já tem 31 anos, dificilmente chegaria na próxima Copa, mas não é do feitio do Maicon, um jogador teoricamente de grupo, né? Mas ele teve vários problemas já, cara. Ah, de bagunça, Ele é bom pra pegar uma Opa, baladinha? ele é da pegada, Ô, louco, aí Ele sim, teve hein? vários problemas na época que ele tava lá, até agora mesmo no Roma, né, que se não me engano, na Inter, foi uma época muito forte dele, assim, de balada. Não pode dar dinheiro na mão do menino. Exatamente, Ele é não bem... jogou com o Adriano na Inter, né? Eu acho que ele chegou a jogar, Nossa, cara. imagina a dupla. Parece que sim. Tanto que quem cuida da carreira dele é a irmã dele, cara. Que é a mentora aí, a que cuida mesmo do E a menino. Tati quebra barraco. E ela parece que é osso, ela é meio osso duro de roer e tal, e sempre segurou ele na rédea curta, quando solta, o menino dá uma dessa aí, ó. Ai, meu Deus do céu, o Maicon que tem uma história tão bonita de superação, né? Foi um cara que aí enfrentou diversas dificuldades para conseguir se afirmar no mundo do futebol. Já jogou uma Copa do Mundo, já jogou 2 Copas do Mundo, né? Ele que estava no elenco do Brasil. O Daniel Alves tinha uma paura quando viu o Maicon, mas parece que a partir de agora então fica o Danilo que joga no Porto, que foi jogador do Santos, um bom lateral direito, acho que tem até mais o perfil para iniciar um trabalho que dure esses 4 anos, né, Santos? Mas cá pra nós, né? Graças a Deus, né, cara? É o que você falou, tá começando uma nova fase e tudo mais, e a gente vai de Maicon com 31 anos, não tá jogando mais aquele futebol que ele jogava anteriormente. Eu acho que vai tarde, viu, cara? Já fez o que tinha que fazer, né? Sem dúvida. Já deu. Então, maravilha. O Brasil que volta a campo então nesta terça-feira. Gostou do jogo contra a Colômbia? Assistiram? Embalos de sexta-feira à noite? Eu assisti uns pedacinhos assim, acho que foi bacana, interessante até, porque a Colômbia, a gente viu aí na Copa do Mundo, tem um bom time, né? que tem um bom time, né? O Rames Rodrigues eu acho que ficou devendo muito, tem muita gente falando já que foi só fogo de palha da Copa do Mundo e tudo mais, que também achei que não jogou muito, mas para um primeiro jogo, depois daquele fiasco da Copa do Mundo, acho que foi bom o resultado. Eu acho que é interessante a movimentação do time sem o 9, né, fixo lá da frente, acho que mudou um pouco, o Tardelli deu uma movimentação legal, mas não acho ele o cara ideal para ser essa função. Acho que o Willian jogou muito bem naquele dia, foi um time diferente, mas eu também acho que a Colômbia ficou muito abaixo do que poderia jogar. Acho que o Brasil jogou mais no contra-ataque, mandou alguns momentos do jogo. Mas era um jogo pra 0-0, né? Senão o Neymar achar aquela bolinha. Cara. Aliás, que bola, golaço, né? Não, vamos combinar. Craque, né? Faz a diferença. O amigo meu que mandou no WhatsApp, assim que aconteceu o lance, assim, o Santos só não ganhou do Barcelona porque o Neymar ainda não batia tão bem na Só bola. por isso? Só por isso. Foi um detalhe que separou o Brasil. Brasil, então, que entra em campo. Tem aqui a Brasil e Equador, acontece nesta terça-feira. Eu vou confirmar o horário aqui, vocês já sabem. 10 da noite, né? Às 10 horas da noite? 10 da noite. Com transmissão da nossa prateada. Queridíssima. Então, maravilha. A partir das 10 horas da noite, a gente aqui, Luizinho, ó, não vai ter jogo do Brasil. Vamos de nada de Colocar uma TVzinha aqui, claro. Futebol 1-2. Palmeiras, minha vida é você. Vamos falar do Palmeiras, a situação não anda bem, né? Troca-se o técnico, mas a história continua na mesma. Dorival Júnior, 2 jogos, 2 derrotas, perdeu nesse final de semana novamente. Conseguiu. Empatou, não foi? Não, perdeu de 1-0, não foi? Não, foi 1-1. Foi 1-1? O Palmeiras ganhou um ponto. Você tá querendo derrubar mesmo, hein? Eu não acredito. É verdade, tava perdendo pro Atlético Paranaense, achou um empate no segundo tempo, mas tomou um golzinho de calcanhar bonito, hein, Santos? Que fase, né, cara? Até gol de calcanhar. E foi bonito, cara. O cara pegou ali com gosto, né, cara? Consciente, né, cara? Consciente. No primeiro ele errou, né? Parece que ele furou. Mas foi bonito. Mas o que acontece com esse Palmeiras, né? Mostra um pouco que também não é o técnico. Ou o Dorival. Porque o Dorival é o tipo do treinador que eu não sei se é o ideal para esse momento do Palmeiras. O Dorival é um bom técnico? Depende do ponto de vista. Mas é um cara que muitas vezes tenta jogar mais bonito, mais pra frente, sendo que o ideal do time agora, Tico, seria
um cara 3-5-2, 7 volantes no meio e vambora, né? Se preocupar primeiro em não tomar um gol logo, né, no jogo e achar um gol, uma bola, jogar por uma bola, né? Eu tava até ouvindo um palmeirense falar, achei engraçado a definição dele. Falando sobre o Fábio, o goleiro, eu falei, pô, mas o Fábio tá indo bem. Ele falou, cara, a gente não precisa de um goleiro que não tome o primeiro e que tome o primeiro gol e salve o segundo, o terceiro. A gente precisa de um goleiro que não tome o primeiro gol, cara. Daí eu falei, pô, é verdade. Ele falou, cara, a gente tem que jogar pra não tomar gol no início e depois respirar e achar um gol no final, cara. E o Dorival, depois do jogo, ele falou que já viu que era outro Palmeiras. Ele falou, não, já é outro time, já tá com mais vontade. Ah, meu Deus. Apesar que a barca de Argentina, ele parece que só escalou um e entrou um. O Tóbio, né? Só, ele cara? jogou com o zagueiro como titular. É aquilo que a gente tinha falado, né, cara? Agora esses caras vão ficar tudo na geladeira, pagando salário alto pra esses caras, enfim. Bom, o Palmeiras que volta a campo quarta-feira, a partir das 7h30 no estádio do Pacaembu. Parece que mais de 15 mil ingressos foram vendidos, a torcida tá fazendo o papel dela. Contra o Criciúma. O Criciúma é do Paulo Baier, que jogou contra o Corinthians nesse final de semana. É um time bom. É um time que o Palmeiras tem que vencer, porque se perder, Palmeiras do céu, não sei não, hein? É jogo de 6 pontos, né? É confronto direto, né? O Criciúma tem 18 pontos, igual o Palmeiras, e diria pra você que o Palmeiras hoje só não está na zona do rebaixamento porque tem uma vitória a mais do que o próprio Criciúma. Então é uma oportunidade de ouro aí pro Palmeiras deslanchar. Se empatar, corre o risco numa vitória ou do Bahia, que é bem difícil porque pega o Cruzeiro, ou do Coritiba, que joga em casa contra a equipe do Chapecoense, do Palmeiras voltar à zona da degola. Algum comentário a mais do Palmeiras? Não, né? É isso, sai fora. Poupamos nosso tempo, vambora. Vai, Corinthians! Timão! Tião, tá difícil de vir aqui tá bonito. E falar alguma coisa boa do Corinthians. Tá bom viu, demais. Cara? Que fase. Mas é aquilo que eu cansei de falar aqui, cara, no programa, que quando vai jogar fora, cara, o Mano insiste num empate, mesmo que seja um Criciúma, que seja um Chapecoense, que seja um Figueirense, não sei o que, insiste em tirar um ponto. Tanto é que o Corinthians aí tem somente 2 derrotas no campeonato. Eu acho que é o mesmo número do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro tá lá na frente porque ganha, né, os outros jogos, e o Corinthians, se não me engano, tem 9 vitórias e 8 empates, ou... Ao contrário, 8 vitórias e 9 empates, exatamente. Aí não dá, né, cara? Duro, enquanto né? o Cruzeiro tem 13 vitórias e 4 empates. E aquilo essa é a que diferença. eu já tinha até falado do São Paulo, quando ele empatou, se não me engano, contra o Bahia, alguma coisa assim. Isso. Fora. Que não interessa, é o Criciúma, cara. O Corinthians tá lá na ponta, tem que ir pra vencer. Agora o Mano escalando 3 volantes, time recuado. Apesar dos desfalques, eu acho que era. Tava bem complicado, né? Pra escalar um ataque do Corinthians ali também, né? Mas daí você fala do Criciúma, cara. Pô, o Paulo Baier no banco, cara. E entrou e deu calor. Não, fez um gol, né? Tava impedido, mas. O Paulo Baier é. Mas até que ele é o maior artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, né? Dos pontos corridos. O Corinthians que sentiu um pouco os desfalques no comando de ataque, né? Jogou sem o Paulo Guerreiro, jogou sem uma referência no ataque, sem o Elias, sem o Gil. O Gil na zaga, o Ralf, se eu não me engano, estava em campo. O Ralf jogou, mas também não jogou muito bem. Ele insistiu no Fagner na lateral direita, sendo que o Ferrugem já estava liberado. E o Fagner realmente não consegue apoiar igual o Ferrugem, que depois acabou entrando no segundo tempo, mas eu acho que já era tarde. O Fábio Santos é outro cara que tá devendo há algum tempo. E depois do banco de reserva sem opções, né, cara? Pra ele colocar o Danilo no segundo tempo é que a gente tava sem opção nenhuma. E agora com essa venda do Romarinho aí também complica, né? Porque já não tem muita opção pra ataque, né? Ainda Romarinho indo embora, né, cara? Exato. O pessoal ficou bravo com o fato de venderem o Romarinho. Tinha que dar graças a Deus, porque eu vendi por 20 agora. milhões, né? Se não me engano. Pelo amor de Deus, gente. Não, e era outro cara que não tava rendendo, não. Eu acho que o Romarinho é outro cara que fez a história dele naqueles jogos contra o Palmeiras, Boca Juniors e tal, mas é um cara que ultimamente não vinha jogando essa bola toda, não. E o pessoal diz que não tem mais bobo no futebol, né? Quem paga 20 milhões no Romarinho, meu Deus, filho. Pô, mas pra quem comprou o Douglas... É bandido, né? Aí é duro. Corinthians que volta a campo contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Corinthians.
O torcedor sorocabano que for ver o Corinthians na arena tem que sair daqui umas 2:30 da tarde, porque chegar lá em Itaquera 7:30, meu amigo, tá ferrado, hein? Haja coração. Aliás, vai começar uma maratona com o Atlético Mineiro, né? Joga agora, daí semana que vem começa a Copa do Brasil. Vamos ver, hein, se rebenta aquele galo. É isso aí, Tico. Eu sabia que você era corintiano. Valeu, Tico. Tico tá feliz com o empatezinho do Cruzeiro ou não? Ah, cara, deu aquele gostinho de nhaca no final, né? Mas foi um jogaço, né, meu? Pelo amor de Deus. O Fábio pegou bom, muito, cara, né? E que golaço do Moreno. Que golaço do Marcelo Moreno. Fez então, referência ao Bebeto, naquele mesmo Maracanã, né? E você vê que o Cruzeiro começou bem pra caramba o jogo, mandando tal. Fez 1-0 numa voadora do Cícero ridícula. E o complicado é duro a gente falar da arbitragem, mas, pô, o segundo gol do Fluminense começou numa falta no jogador do Cruzeiro, que ele não deu. O Cícero que fez o gol, ele fez aquela voadora, tomou o amarelo, fez uma falta puxando o jogador do Cruzeiro que era pra ser expulso, ele não deu. O Cícero empatou o jogo, virou o jogo, né, fez o segundo gol. E começou a jogada do segundo gol. Então, assim, é complicado. São detalhezinhos. Mas o Cruzeiro jogou bem, tava com 3-2, tava com o jogo na mão, aos 44, me toma um gol. Faz parte. Deixou o São Paulo numa encostada. Mas é um empate fora de casa que acho que é aceitável, né? E agora, domingo, é o confronto direto aqui no Morumbi, né? É o jogo que seria a final antecipada, né? Se pudesse se medir, vai ser um jogaço, mas a gente fala mais no 1-2 da próxima quinta-feira. Falamos do Corinthians, é isso, Tico? É isso, Santucci? Tá falado. Então, maravilha. Falamos do Timão. Vai pra cima dele, Santos! Há quem diga que do David Braz já tá melhor que o Davi Luiz ultimamente, porque gol os dois fazem. Com a diferença é só o cabelo. O David Braz jogando muita bola na equipe do Santos já merece seu lugar na seleção brasileira, né, Tico? Maravilha, não? Que é isso? David Braz salvando os caras, velho. Tem um nego de 40 milhões lá no ataque, o David Braz tá isso que ia falar, melhor que o Damião, ele tá, né, cara? Ele tá com uma média de gols muito melhor que a do Leandro Damião. O David Braz que fez 3 gols nos últimos 5 jogos. Que maravilha. No mesmo período, o Damião fez 2. Então, assim. E perdeu 259. E o David Braz mas não. Mas o outro destaque é o do Dracena, né? Os 2 gols foi ele que cabeceou, né? Escorando ambos, mas assim. O Santos venceu o Goiás com gols de bola parada, daquele jeitão. Confesso pra vocês que o primeiro tempo do Santos foi lamentável. A equipe do Goiás estava até melhor em campo, né? O Santos enfrentando muita dificuldade, mas é isso, né? O que vale é bola na rede. O Santos marcou 2 gols em 2 minutos e aí conseguiu ficar um pouco mais tranquilo. Na verdade, não o Goiás, né? O Vitória. 2 gols logo no começo do jogo. Esse Anderson Moreira, um jogo já dá pra mostrar alguma coisa, Tico? Porque se der, não mostrou nada, cara. Já... Calma. Volta, Osvaldo. O cara, ele tem futuro, pô. Deixa ele trabalhar no Santos lá uma época lá. Meu que Deus vai dar certo, cara. O Santos que volta a campo agora, quarta-feira, contra o Sport na Arena Pernambuco. Também é um jogo de 6 pontos. Se o Santos vencer, passa o Sport. O Sport que vem fazendo uma competição até que regular, Santucci. Santos ou Sport pra esse confronto? Sport, com certeza. Apesar de ter perdido pro São Paulo, tem mais time? Eu acho que é complicado, né, cara? Apesar de ser o Sport, igual eu falei, ganhar do Criciúma é uma coisa, cara. Ganhar do Sport, que tá brigando ali pelo 5º, 6º lugar, eu acho que é mais complicado. E a torcida do Sport também, eu acho que é um pouquinho mais... Só de que não vai jogar na casa do Sport, né, cara? Não é na ilha, né? É na Arena Pernambuco. Tico, mudar o estádio, assim, faz diferença? Eu acho que o Santos leva mais vantagem, até pelo gramado, o campo é um pouquinho mais largo até. A pressão da torcida. Eu acho que o Santos leva um pouco de vantagem aí, até porque o time do Santos eu acho que é um time razoável aí, bom até, mas não se acertou ainda, infelizmente. Agora, por que o jogo foi no Pacaembu? Porque jogo contra o Vitória. A diretoria do Santos está mandando alguns jogos no Pacaembu, faz parte da política desde sempre. E existia a pretensão de fazer um grande jogo com bastante público, que seria o retorno do Robinho ao Santos jogando na capital. Mas aí, pra infelicidade do marketing, o Robinho foi pra seleção e aí o tiro acabou saindo pela culatra. Mesmo assim, 16 mil torcedores, isso não cabe na Vila Belmiro, então foi um bom público presente pra assistir esse Santos 3, Vitória 1. O Santos que tava precisando dos 3 pontos, é um resultado positivo pra animar
a chegada do novo técnico. Quantos torcedores cabem na Vila? Na prática, 12 mil mais as cadeiras cativas que não são colocadas à venda. Total de 15 mil, 16 mil. Mas essa diferença, será que não acaba ficando mais caro jogar no Pacaembu por causa de aluguel e tudo mais? Será que sim, com certeza. Acaba, na prática, vale a pena jogar no Pacaembu quando vai para 25, 30 mil pessoas. Eles estavam esperando o Robinho. Eles estavam esperando o Robinho e que o time tivesse um pouquinho melhor do que nessa sequência de resultados negativos das últimas rodadas, que chegou inclusive a demissão do Oswaldo de Oliveira. Falamos do Santos. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Tricolor paulista. Ninguém segura esse São Paulo, hein, Tico? 2-0 contra o Sport. O Tricolor paulista vem com tudo, volta a campo agora nesse meio de semana para um confronto contra o Botafogo no Mané Garrincha. O Botafogo, com todo o respeito que eles não merecem. É um time que dá pra ganhar. Isso, esse fato de dar pra fazer alguma coisa, o São Paulino adora. Então, favorito aos 3 pontos, né, Tico? Com certeza, até porque vamos dar o braço a torcer aí, né? Os caras estão jogando bem mesmo, encaixou, né? O tal do quadrado mágico aí, tá jogando bem, apesar que o Pato tem perdido gol em cima de gol, mas tem feito também, né? E o time tá muito, muito bom, o time de São Paulo, tá bem acertadinho. Acho que deve ganhar lá do Botafogo, deve chegar contra o Cruzeiro bem, com uma moral forte aí pro próximo jogo. E assim, o duro é que o São Paulo é aquela coisa, né? A defesa ainda não dá nenhuma confiança, né? Então, vamos torcer que o Botafogo ache alguma coisa aí nesse jogo. Mas agora parece que o time engrenou, né? Parece que o time engrenou. E a sorte também, né, cara? Porque os últimos gols que o São Paulo tem feito, pelo amor de Deus, né? Contra o Criciúma. Eu lembro que até antes da Copa a gente comentava aqui, né? Que o São Paulo não chegaria de jeito nenhum pra Libertadores e tudo mais. E agora acho que entra de vez. Vai ser muito difícil, mas eu acho que entra de vez aí na briga pelo título. Pelo título, será? Eu acho que sim, esse título do Cruzeiro... Porque eu acredito que o São Paulo vai... Tudo leva a crer que tem uma consistência agora. E tem o confronto direto com o Cruzeiro, e aí qualquer bobeada do Cruzeiro e o São Paulo se mantiver essa consistência aí, pode dar dor de cabeça, mas eu acredito ainda que dê Cruzeiro. Eu acho que o complicado aí é o confronto direto por ser aqui no Morumbi. O Cruzeiro adora perder pro São Paulo, tem isso também. E acho que quanto mais o time vai mantendo uma série invicta como a do Cruzeiro, mais fica mais próximo da derrota, né? E acho assim, que mesmo que o Cruzeiro perca para o São Paulo, ok, beleza, um resultado é um confronto direto, são 2 times grandes, e a sequência do Cruzeiro ela é muito mais difícil do que a do São Paulo agora no início do retorno. O Cruzeiro pega o Atlético Mineiro, pega jogos o próprio Corinthians. Então, se o Cruzeiro passar esses times aí ainda com alguma vantagem, tem tudo a deslanchar lá pra frente. Agora uma dúvida, a gente tem mais jogos da seleção brasileira aí pra frente, né? Se não me engano, pega a Argentina ainda. Esse ano, né? Tem isso também. Exato, e aí eu quero ver, porque agora não foram chamados nenhum jogador de São Paulo, né? Boa. O que o São Paulo tá tirando muito proveito. Agora eu quero ver esses próximos jogos. O Ganso deve ser lembrado, né? O Allan Kardec deve ser lembrado. Não digo nada, até se o Pato. Não dá. Cara, mas pra quem chamou o Tardelli, cara. Exatamente. Mas o Tardelli joga mais que o Pato, né? Eu acho. Atualmente, sim. Atualmente, exatamente. Aqui mas pro na boa, projeto. Pega os dois aí, vamos achar outro. Mas vai prejudicar o São Paulo. Verdade, ambos melhores que o Damião, confesso. Porém, a situação não tá fácil. Luizinho Rodrigues, girando a trilha para os nossos destaques finais. Vou começar eu pelo destaque final. Meu destaque final vai pra NFL, a volta do futebol americano. A temporada tá comendo solta, mas a notícia ficou pra fora dos gramados, né? Pra fora do campo. Foi divulgado hoje um vídeo do Ray Rice, um astro, um dos melhores running backs dos corredores ali da NFL. Ele já havia sido suspenso pela NFL por ter agredido a namorada dele, e tinha um vídeo fora do elevador de um hotel que mostrava ele arrastando a mulher pra fora do elevador, ela desmaiada. E hoje aquele canal TMZ, que é o canal de fofoca, divulgou o interior do... Meu amigo... Arrebentou a coitada. Meu amigo, o cara acertou 2, assim, na mulher. Ela, assim, caiu no chão. Então foi uma cena terrível. O Baltimore Ravens, que é o time dele, cortou o contrato e a liga baniu ele
por tempo indeterminado. Pode ser o final da carreira do cara. Mas os destaques aí, a mulher veio a público dizer que ela era culpada da situação e hoje em dia eles são casados. Então assim, mulher de malandro. Mulher de malandro totalmente. Vamos lá, destaque, Santos. Meu destaque negativo vai pra arbitragem. O Tico falou hoje aqui, já citou e enfim. Todo jogo tem uma polêmica. Todo jogo tem uma polêmica e vale lembrar aqui do Votorantinense, meu amigo Sereta, que ele teve semana passada no jogo aberto com o Neto. E uma das falas dele foi exatamente isso, que não tem como culpar a arbitragem, porque principalmente por causa da imprensa, porque acaba o jogo, a imprensa vai direto no jogador ou no técnico e fala, mas o que você achou da arbitragem? Aquele pênalti, isso e aquilo, não sei o quê. Até acho que ele tem um pouquinho de razão, porque instiga você falar mal da arbitragem. Mas cá pra nós, a arbitragem do futebol brasileiro é lamentável, de cara, todos é lamentável. Os esportes, ontem mesmo, ontem teve vários casos, cara, até de uma simples vantagem do juiz não dar, do jogo tá correndo. Do Palmeiras, se não me engano, acho que o gol do Palmeiras foi feito de pênalti, que não foi. Depois teve um pênalti a favor do Palmeiras, que o juiz acabou não dando, entre outros. Então, cara, e principalmente o lance de não deixar o jogo rolar, entendeu? O que acontece muito na Europa. É horrível a arbitragem brasileira, é horrível. Chico, seu destaque final. Cara, acho que o evento de ontem achei muito bacana da volta das estrelas ao futsal brasileiro, a seleção brasileira, né? Legal. Que foi feito no estádio Mané Garrincha. O nosso Falcão, que tá morando aqui em Sorocaba, jogando pelo Futsal Brasil Quirim, né? Que comandou esse movimento. Ou Hortolândia? É verdade, né? Diz que é aqui, né? E bacana, ele fez esse movimento, né? A volta, tentou dar uma limpada na Confederação Brasileira de Futsal, que estava tendo alguns problemas ali com a seleção. Então, eu acho que isso também fica um exemplo. Se a gente tivesse mais 50 mil pessoas no estádio. Mais de 50 mil pessoas. Quanto foi o jogo? 4-1 em cima da Argentina. Maravilha, delícia. Sabe que a Argentina também no futsal? Muitas essas coisas. Quase a zaga do Santos, né? Só mais um destaquinho aqui. Não sei se você já falou durante o programa do Brasil e Argentina ontem no basquete. Não falamos. Você que acompanha, acho que delícia, pra você falar um pouquinho mais. Que delícia. Foi uma delícia. O Brasil, que nos últimos anos enfrentou 9 vezes a Argentina, perdeu 7, tinha vencido apenas 2. Nas casas de aposta, o Brasil era favorito por 6 pontos, ou seja, o Brasil no papel era melhor, era favorito. E ficava apenas aquela definição, né? Pô, será que a gente vai ganhar dessa vez? Porque o Brasil ganhava aqueles amistosos da Globo no Esporte Espetacular. Exatamente. Aí se pegava o jogo que valia pau. E aí começou o jogo nervoso, a Argentina jogando sem o Manu Ginóbili, que é o craque dos caras, e tipo Luiz Escola, Nocione, todos os caras já estão velhos, tudo cara de 35, 36. Nós temos uma geração que é mais nova que a deles, só que no primeiro tempo, velho, só deu a Argentina, você olhava pra TV e falava, vamos perder de novo, não tem o que aconteça. Voltamos pro intervalo, totalmente diferentes, um tal de Raulzinho, um moleque assim, voando, simplesmente baixou o Jordan nele, assim. O cara jogava pra cima, caía, e o Brasil virou de 7 pontos que tava atrás pra 20 positivo, então foi um verdadeiro show. E agora a gente pega a Sérvia que o Brasil já venceu na primeira fase, que ganhou da equipe da Grécia, que era uma das favoritas ao Mundial, então a Sérvia tem bons jogadores, mas eu digo pra você, se o Brasil jogar 100%, só perde pra Espanha e pra Estados Unidos. Isso significa que fica entre os 4. Torcer aí para que o Brasil não caia antecipadamente, lembrando que é uma boa seleção e que pode dar medalha, Tico. Não, legal pra caramba, cara, e acho que, mais uma vez, né, o exemplo de um outro esporte que poderia se aplicar ao futebol, né, o técnico é argentino, né, o Rubens Maiano, ele vem numa sequência, ele pegou um basquete brasileiro totalmente desacreditado, fez uma renovação, bateu de frente com as grandes estrelas, tomou muita paulada, né? E os caras vieram comprar o projeto dele. E agora o cara, então quer dizer, é isso aí, né, cara? A gente poderia ter essa evolução no futebol até também, porque, né, a gente tá vendo a seleção brasileira tá começando com um nenê no banco e entrando feliz, tipo, porque na estrutura que ele fez, o Marcelinho Machado, aquele Marcelinho de 20 anos atrás, o cara tá lá, não joga 1 minuto e você vê ele é o torcedor número 1, se der pompom pra ele é líder. Então assim, tá todo mundo no mesmo projeto, parabéns pro argentino Rubens Maiano, uma vitória
histórica pro Brasil, não porque essa Argentina não é aquela Argentina de 5 anos atrás, campeã olímpica, campeã mundial, mas é a Argentina, sempre bom ganhar dos caras. Valeu, Santucci, valeu, Tico, até quinta-feira, vamos ficando por aqui, 00:01 já, Luizinho, solta a vinheta, acabou 1-2 de hoje. Ipa e Bola, uma jogada. Baterias líder, há 20 anos presente nos melhores momentos da sua vida. Zip Lube, troca de óleo é aqui, seu carro em boas mãos. Ipanema.